influências religiosas dentro da Umbanda. Neste vídeo, nós vamos falar de forma superficial como que a nossa amada religião é composta e como ela foi se desenvolvendo no decorrer da sua história. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé. Vamos lá. Meu irmão e minha irmã, antes de começarmos, trago mais informações acerca do sorteio dos 100 inscritos. Hoje já até ultrapassamos um pouquinho essa margem. Então, tomem nota. O sorteio será realizado no dia 9 de outubro, num sábado, às 10 horas da manhã, no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui no nosso vídeo. Então, lá você já segue o nosso perfil, acompanhe um pouco dos materiais que nós temos lá, que a live será realizada às 10 horas do sábado lá, onde nós sortearemos o livro de Zé Pilintra de Nicolas Perepoli. Muito obrigado e eu aguardo a todos vocês lá no dia 9 de outubro. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Eu sempre falei nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, que a Umbanda ela é uma religião construta. O que isso quer dizer? A Umbanda, assim como diversas outras religiões, e isso inclui até mesmo as grandes religiões cristãs, foram construídas através de sistemas, através de crenças, através de práticas de outros sistemas religiosos, outros sistemas que às vezes nem eram chamados de religião, em decorrência da sua historicidade, pela falta de institucionalização da religião, entre outros aspectos. Com a Umbanda não é diferente. A Umbanda ela é uma religião construta. Ela é formada de vários aspectos religiosos que vieram de outras correntes ao redor do mundo. Muitos se enganam aqueles que a Umbanda só é um pouquinho de espiritismo, um pouco de culto de nação, um pouco de esoterismo e pronto, nós temos a Umbanda. Não, não é assim, pessoal. A Umbanda ela é um construto de diversas outras religiões. Religiões tanto que surgiram no meio nacional e também fora, até mesmo além dos cultos tradicionais de nação da África. Nós vamos ver nesse vídeo como que é a formação da nossa Umbanda, como que ela foi se consolidando e os elementos que ela foi englobando na sua formação. A Umbanda ela é formada por elementos, por exemplo, das grandes religiões cristãs, também chamada de religiões abraâmicas, que no caso é o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Também ela tem uma forte raiz, eu acho que é a mais conhecida de todos, não é mesmo? Dos cultos de nação africano. As tradições iorubá, nós temos também muito do Kimbundu, que a gente falou num vídeo anterior aqui, que é a Kimbanda verdadeira. Ela engloba muitos elementos do esoterismo, como também já deve ser um pouco sabido, mas também ela é formada do catimbó, ela é formada da pagelança, ela é formada do batuque de Mina, ela é formada também da macumba carioca. Todos esses elementos brasileiros e exteriores ao Brasil, eles eram mais antigos do que a formação da Umbanda. Nós temos que entender que a Umbanda, quando ela chegou para nós através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e dessa forma ela é uma religião nova, ela é uma religião que conta hoje com 112 anos. E em 112 anos ela muito cresceu. Ela muito cresceu e continua crescendo e, claro, ela vai englobando elementos conforme a espiritualidade trabalha, assim como a historicidade também a complementa, através de próprios teólogos que têm esse interesse nas religiões de matriz africana, que no caso a Umbanda acabou por se tornar uma religião de matriz africana. Então ela não é somente uma, ela é o aglomerado, a junção, a fusão de várias correntes religiosas como essas que foram citadas. Claro, eu não poderia me esquecer, a Umbanda também ela tem uma forte influência do espiritismo kardecista,
tem uma forte influência de correntes teosóficas, de práticas holísticas. Existem, por exemplo, médiuns que, com seus guias, trabalham até mesmo com fundamentos da terapia holística. A Umbanda, ela é muito vasta, ela é de crescimento constante e cada vez mais ela se torna mais rica em conteúdo e vai se afastando cada vez mais da possibilidade de uma codificação, ou seja, de uma padronização e de um código mesmo em si, aonde nós podemos comparar, por exemplo, o cristianismo em geral com a Torá, com o Talmud, com a Bíblia Sagrada, com o Alcorão. Nós podemos também citar o Pentateuco kardecista, ou seja, os 5 livros que Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Com a Umbanda é praticamente impossível se chegar a um padrão, a um contexto. Por quê? Conforme a religião cresce, ela também traz novos elementos. E esses elementos vão se compondo e se harmonizando de uma forma que a codificação fica cada vez mais distante. Daí que vem aquele velho ditado: cada caso é um caso. Nós vamos citar nesse vídeo apenas alguns exemplos dessas correntes religiosas que compõem a Umbanda, esses fundamentos, doutrinas, porque se formos para poder destrinchar teologicamente a Umbanda em suas diversas composições religiosas, seria um vídeo de horas, então não é uma coisa que convém para o momento. Mas claro, nós iremos trazer cada vez mais estudos com esses componentes, com essa forma de podermos entender a Umbanda, além da Umbanda, mas entender a Umbanda também através dos elementos que compõem a sua formação. Como elementos do catolicismo, a Umbanda tem o culto aos santos católicos. Também tem preces diversas, haja vista que em muitos terreiros se adota, por exemplo, o credo, se adota o Pai Nosso, se adota a Ave Maria. Também tem terreiros que pegam como um norte, um padrão, a Bíblia, principalmente em seu Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que vão estar aparecendo aqui na tela, e também o Novo Testamento, que é a Boa Nova, ou seja, é a nova e eterna aliança com Jesus Cristo, e tem muitos terreiros que pegam por esse viés. E também tem aqueles terreiros que levam, inclusive, uma Umbanda mais católica, mais cristianizada. Elementos do islamismo, nós podemos citar isso aqui, ó, as roupas brancas que nós usamos frequentemente em nossos trabalhos. A religião islâmica, ela é uma religião que surgiu no Oriente, hoje que a gente entende por Oriente, né, obviamente, e na África mesmo existem vários países que seguem essa corrente islâmica. E as roupas brancas são utilizadas no islamismo em diversos cultos, em ritos. Haja vista que o islamismo tem os seus 5 pilares, que não cabe dizermos aqui agora, mas um deles é o Ramadã, que é uma celebração que acontece no 9º mês do ano, em que se faz um jejum de 30 dias. Podemos até fazer uma ligação, inclusive, com os preceitos que nós conhecemos na nossa religião, onde se fazem orações, louvações, cultos mais constantes nas mesquitas e também o uso de uma roupa especial branca. Quando se usa essa roupa especial branca, é o estado de Imran, ou seja, o estado de Imran é um estado de purificação. E a roupa específica branca, que é utilizada em cultos como o Ramadã e no próprio rito do Imran, é branca. Ela é branca e leva o mesmo nome. E nós acabamos incorporando isso também, se observarmos a Umbanda teologicamente, obviamente, como uma religião de matriz africana, tendo o islamismo como uma das diversas religiões que encontramos no continente africano. É muito importante ressaltarmos que a África não tem somente ao culto aos orixás. A África é um continente muito vasto, composto por mais de 50 países. Então lá nós vamos encontrar ancestralidades diversas. Por exemplo, nós temos determinado lugar que cultua Ogum, já tem outro lugar que não cultua. Nós temos lugares que cultuam, por exemplo, Xapanã. Tem outros lugares que cultuam Obaluaê, Omulu. Tem outros lugares que cultuam Ieuá.
Tem outros lugares que já não cultuam. E também tem países que não seguem mais essa linha da ancestralidade, apesar de que todas as religiões africanas, sejam elas os cultos de nação, seja o islamismo, seja o rastafarianismo também, que é muito presente lá, todas elas têm um contexto em comum, que é o culto à ancestralidade. Isso na África é muito importante. E para nós entendermos então, nós temos que ver que, além do orixá, na parte do islamismo, que tem a sua raiz também, uma das raízes, aliás, muito bem fragmentadas na África, é natural que o uso de branco, num viés teológico, obviamente, viria a ser incorporado na religião umbanda, haja vista que, teologicamente falando, ela também é considerada uma religião de matriz africana. Em algumas doutrinas umbandistas também existe alguns elementos relativos ao judaísmo, principalmente a leitura da Torá, que é o Pentateuco. É os 5 livros da Bíblia que nós conhecemos, os livros católicos, só que no hebraico e tudo mais. E também tem-se o estudo e a prática através da espiritualidade, através dos fundamentos de determinado terreiro, da cabala judaica, que é a grande árvore da vida, que seria, no caso, a Otzdát, né? Que seria aquela árvore que nos leva, aqueles estágios de consciência que nos levam à plenitude divina, assim como nós temos a Otzdát, que seria a árvore do mal, a árvore que, digamos que ela involui o ser humano, faz ele criar numa situação de abismo consciencial e existencial. Esses são elementos do próprio misticismo judaico. E existem casas, claro, que adotam esse viés mais teosófico, ou seja, as correntes teosóficas, assim como a cabala judaica. Nós podemos citar também alguns sistemas mágicos que envolvem a magia simpática, que envolvem a magia simbólica, principalmente a magia arriscada, também compõem os alicerces. Os alicerces talvez não, mas compõem a estrutura da Umbanda como nós conhecemos hoje. E claro, nós não poderíamos esquecer das tradições africanas, que nós temos o culto aos orixás, nós temos a nossa conduta moral levada no critério da ancestralidade, que é muito respeitada em muitos terreiros. Ancestralidade essa que é levada muito a sério em alguns terreiros. Não é de se espantar, por exemplo, que muitos terreiros hoje seguem uma Umbanda Molocô, que é aquela Umbanda que tem os cultos de nação muito bem enraizados nos seus fundamentos. Temos também as oferendas, nós temos o culto à natureza. Isso tudo nós devemos às tradições africanas que a Umbanda foi incorporando no decorrer da sua historicidade. Do espiritismo nós podemos citar a própria capacidade mediúnica, o fenômeno mediúnico. Muitas casas levam o estudo de Allan Kardec muito a sério para compreender a ciência mediúnica, se é que podemos chamar assim, a composição do espírito humano e, claro, os princípios escatológicos que são baseados na caridade. Assim, o princípio escatológico é o termo que nós usamos muito na teologia, em que é o estudo do fim da vida, o estudo do fim das coisas. Então, num viés espírita, se entende que o fim e a salvação, que aí já é soteriologia, que a salvação se dá através da prática da caridade. E nós poderíamos citar muitos outros elementos, né? As correntes teosóficas que nós acabamos de citar. Nós podemos citar o próprio esoterismo, as terapias holísticas que vêm principalmente do Oriente, daquele lado bem oriental mesmo, no caso da medicina chinesa, desse viés mais antigo da Terra e que tem essa medicina alternativa. Muitos guias aplicam, por exemplo, o Reiki, se fazem o uso dos chakras, existem práticas hinduístas, inclusive, também muito aparentes na Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda ela se tornou rica, ela se tornou universal, ela se tornou inclusiva. Aliás, esse inclusivismo, se é que podemos chamar assim, ele existe desde sempre. Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando nos trouxe a religião de Umbanda, através, lógico, da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, ele trouxe apenas os alicerces, os pilares de base. E lógico que a religião, no decorrer da sua história, ela ia começar a crescer, agregar elementos e se tornar complexa. Tão complexa que, como nós já falamos, ela é incodificável e
cada vez mais ela se distancia dessa possibilidade. Porque a Umbanda, no seu viés espiritualista, ela aceita todo tipo de prática, todo tipo de doutrina, tudo aquilo que pode levar a auxiliar o próximo e auxiliar na evolução pessoal. Por isso mesmo que a Umbanda ela é inclusiva. Além de aceitar a todos de braços abertos, ela também é receptiva a várias vertentes, a várias doutrinas, a vários conhecimentos que não são trazidos de forma deliberada. Muito pelo contrário, são trazidos de forma inspirada por Deus, pela espiritualidade superior, pelos guias que trabalham conosco e tudo aquilo que agrega valor e tudo aquilo que é de valia para que os trabalhos possam ocorrer, sempre vai ser abraçado com muita amorosidade pela nossa amada Umbanda. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Tem algo a mais a complementar a esse vídeo? Por favor, fique à vontade. Vá nos comentários, deixe sua opinião e, claro, ajude esse projeto compartilhando o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!